Hoje revela-te o divino que transforma a fraqueza em força sobrenatural. Milagre, pico cura fé. Ana sempre foi uma rocha na comunidade, conhecida pelo seu amor e devoção à Capela de São Miguel, onde as paredes sussurravam preces e a luz parecia dançar em harmonia com os cânticos dos fiéis. Mas quando uma sombra de doença se abateu sobre ela, todo o brilho que emanava começou a desaparecer, como um sol que se esconde por trás de nuvens pesadas. Diagnosticada com uma enfermidade terminal, suas esperanças foram dilaceradas pelo médico que lhe disse: "Não há mais esperanças, Ana." As palavras ecoaram em seu coração como um trovão, ligada a um abismo de desespero. Desesperada para encontrar consolo, Ana se reuniu à capela em oração, ajoelhando-se com fervor, enquanto as velas ao seu redor tremulavam como se dançassem ao som das suas súplicas. "São Miguel, meu guardião, escute meu clamor." Ela implorava, seu espírito fervente buscando um milagre em meio à escuridão. Naquele instante, uma brisa suave soprou pelo altar, e as velas começaram a brilhar com uma intensidade que iluminou seus olhos cansados. Ela sentiu algo diferente, como se uma energia pulsasse ao redor dela, cheia de esperança divina. A dor a isolava, mas o amor da comunidade se ergueu como uma muralha. "Vamos orar por Ana", decidiu um grupo de fiéis. Após a missa, um profeta local, com uma presença que parecia abalar o ar, se aproximou dela. "Hoje você verá a glória de Deus, Ana." As palavras dele ecoaram na capela, fazendo as gotículas de suor na sua testa reluzirem como diamantes sob a luz da manhã. Uma onda de esperança fluiu em seu ser, fazendo-a acreditar que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela mesma noite, Ana selecionou um pequeno grupo de amigos para orar, envolvida por um clima de expectativa palpável. Cada oração parecia elevar a temperatura no ar, enquanto o som profundo de vozes unidas ecoava ao redor da capela, reverberando como os ecos de uma tempestade celestial. Um a um, os participantes se deixavam levar pela fé, e pouco a pouco, Ana começou a sentir uma transformação interna. Sua mente, antes turva de despedidas, foi invadida por uma luz que a fez acreditar que as correntes da dúvida estavam se quebrando. Os dias seguintes trouxeram murmúrios de transformação. Relatos de curas começaram a circular pela comunidade. Os fiéis se reuniam na capela, atraídos pela esperança que brotava da resistência de Ana. Eles podiam sentir a energia, algo além do natural, envolvendo todas as almas ali presentes. A capela florescia novamente com adorações e testemunhos de milagres, enquanto a presença do divino parecia palpável, recheando o ar com uma expectativa ardente. Mas enquanto os outros eram tocados pela fé e seus próprios milagres, Ana se via em um tumulto interno. O que realmente havia acontecido naquela noite? Foram apenas suas emoções ou uma verdadeira intervenção celestial? As perguntas a rodeavam como nuvens escuras, enquanto seus olhos brilhavam com a semente da curiosidade. O que mais Deus estava prestes a revelar em sua vida? A comunidade, agora em fervor espiritual, aguardava ansiosamente pela resposta que poderia mudar tudo. Nas semanas que se seguiram, a Capela de São Miguel tornou-se um núcleo vibrante de fé e esperança. As vozes dos fiéis ecoavam como um coral celestial, enquanto a luz da manhã filtrava-se pelas janelas, criando uma atmosfera mágica.
Os rostos, antes sombrios e preocupados, agora estavam iluminados pela certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ana, mesmo ainda lidando com as sombras de sua própria saúde, começou a se erguer como um farol de fé em meio às incertezas. Uma tarde, enquanto contemplava a imagem de São Miguel, Ana sentiu uma energia pulsando em seu peito. Era como se uma chama estivesse se acendendo, aquecendo seu espírito e dissipando as dúvidas que a afligiam. Em um impulso, levantou-se e dirigiu-se ao centro da capela, onde um pequeno grupo de fiéis se reunia todas as tardes para buscar respostas através da oração. Ela sabia que não poderia ficar à margem, apenas observando. "Meus irmãos!" exclamou, o coração acelerado. "Estamos aqui não por acaso. Nossa fé nos trouxe até este lugar. E é através dela que podemos criar mudanças, não apenas em nós mesmos, mas em toda a comunidade." As palavras dela reverberaram na madeira antiga da capela, como uma onda de poder que pegou todos de surpresa. Os olhares se voltaram para ela, surpreendidos com a paixão que emanava de seu ser. Um murmúrio de reconhecimento correu pelo grupo. Havia algo de especial na maneira como Ana falava, algo que cativava e despertava alicerces de esperança que estavam adormecidos. As vozes começaram a se misturar, e em um instante, o clamor por milagres preenchia o espaço sagrado com uma intensidade palpável. Ana fechou os olhos e, ao sentir o calor das mãos de seus amigos sobre suas costas, deixou-se levar. Em sua oração, ela pediu não apenas pela sua saúde, mas pela de todos que estavam ali. São Miguel, interceda por nós, mostre-nos a luz em meio à escuridão, a cura onde existe dor. Sua voz subiu, unindo-se aos cantos e preces de todos ali. E então aconteceu. Uma brisa suave, quase imperceptível, atravessou a capela balançando as velas e fazendo alguns fiéis arrepiar-se. Era uma presença que parecia afagar a alma, um toque divino que unia todos em uma única vibração de amor e fé. Sem avisar, lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana. Não eram lágrimas de desespero, mas de libertação. O peso que a seguia há tanto tempo começava a se dissipar. Os relatos de bênçãos e curas chegaram como uma onda. Uma jovem que há meses não conseguia andar, levantou-se. Um senhor que sofria de dores crônicas sorriu ao sentir uma paz que nunca experimentara antes. Cada manifestação era uma resposta ao clamor coletivo e a certeza de que Deus estava ali, trabalhando em cada coração. Contudo, mesmo com tamanhas grandiosidades se desenrolando à sua volta, um peso permanecia no coração de Ana. A dúvida sobre sua própria cura pesava como uma âncora. Enquanto sua comunidade experimentava o milagre, ela ponderava em silêncio. Por que não eu? O que Deus queria revelar através desta jornada? As perguntas surgiram como sementes em sua mente, ansiando por germinar em algo novo, algo que poderia transformar sua vida para sempre. E assim, sem saber o que o futuro reservava, ela se permitiu sonhar mais uma vez. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de um laranja radiante, Ana asfixiou a esperança que mexia dentro dela. Sabia que algo extraordinário estava por vir, mas a chave para o seu milagre ainda estava envolta em mistério. O que Deus ainda reservava para sua vida? O que aquele profeta realmente havia previsto? A luz da manhã entrou pela capela de São Miguel, dançando sobre as paredes e iluminando os rostos expectantes dos fiéis. Ana sentou-se em um dos bancos, ainda com o eco das curas ali presentes reverberando em seu coração. Ela respirou fundo, tentando absorver essa nova realidade. Ao seu redor, a comunidade vibrava de alegria e agradecimento. Cada sorriso um testemunho de que Deus estava em ação. No entanto, o seu próprio milagre parecia mais distante do que nunca. Ela se pôs a pensar: por que a cura ainda não chegou a mim? As perguntas eram como sombras que se alongavam,
E mesmo no meio daquele fervor, Ana se sentia uma espectadora. O calor da fé coletiva a envolvia, mas a sua própria dúvida ainda a impedia de se soltar completamente. Uma mulher mais velha, Dona Gertrudes, que sempre a apoiara, aproximou-se. Com olhos radiantes, segurou as mãos de Ana. Querida, você é parte desta obra. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. Às vezes, a maior luta acontece internamente. As palavras dela tocaram Ana profundamente. Ela percebeu que, assim como as outras curas, sua transformação poderia acontecer de uma forma que ainda não imaginava. O que Dona Gertrudes disse ressoou em seu coração. Para cada bênção que via ao redor, havia uma lição. As outras pessoas mostravam que a força da fé não estava apenas em receber, mas em acreditar e compartilhar a luz. E foi naquele momento que um sentimento indescritível começou a borbulhar dentro dela. Era como uma correnteza que subia suave, mas firme. Ana fechou os olhos novamente, e desta vez não pediu por si mesma. Ela orou com novidade de espírito, pedindo que Deus a usasse de alguma forma. Senhor, que eu possa ser um canal de sua graça, que minha dor não me defina, mas me fortaleça para abençoar outros, assim como fui abençoada. Nesse instante, algo peculiar aconteceu. Uma energia pulsante a envolveu, e ela sentiu como se um calor suave percorresse seu corpo. Era como uma luz que iluminava cada parte de sua alma. Sem perceber, ela começou a sorrir. Um sorriso genuíno que vinha de dentro. O que antes era dúvida, agora se transformava em certeza. Um grupo se reuniu ao seu redor, atraído pela mudança que viram em Ana. Juntos, começaram a orar, cada um com as suas lágrimas e esperanças. As vozes se elevavam em uníssono, criando uma sinfonia que ecoava fundo nos corredores da capela. Ao se colocar em unidade com seus irmãos e irmãs, Ana percebeu que a cura não era apenas física. Era espiritual, uma renovação do ser. Enquanto as preces se intensificavam, Ana sentiu uma leveza em seu peito, como se seus fardos estivessem sendo levados. Mesmo que sua batalha pessoal não estivesse concluída, havia algo extraordinário naquele momento que a consola. A confiança de que cada oração fazia diferença, que cada lágrima tinha o seu propósito. Quando abriram os olhos, um silêncio reverente pairou sobre todos. Ana ergueu a cabeça e olhou para Dona Gertrudes, que a observava com um sorriso acolhedor. A gratidão era palpável. Num momento de profunda união, algo mudou dentro dela. Não era apenas sua dor que deveria ser focada, mas a luz que poderia levar ao próximo. E assim, Ana fez uma promessa a si mesma. Eu serei uma portadora da fé. E enquanto os fiéis começavam a dispersar, uma nova questão surgiu na sua mente. Seria sua jornada de fé um chamado para algo ainda mais grandioso? Seria aquele o início de um testemunho, uma plataforma onde seu milagre, por fim, seria revelado? O que mais Deus queria fazer através dela? A expectativa pulsava, e cada batida em seu coração trazia consigo não só uma resposta, mas uma nova missão. A capela começava a esvaziar, mas o fervor da oração ainda pairava no ar, como um perfume doce que se recusava a desaparecer. Ana observava cada pessoa que passava, cada olhar cheio de esperança, e aquela visão a enchia de um calor renovado. A visão de Dona Gertrudes era uma âncora em meio a um mar de incertezas. Ana sentia que, por trás das palavras da velha, havia um convite divino, um chamado que não podia ser ignorado. Eu serei uma portadora da fé, repetia mentalmente como um mantra. Mas o que isso realmente significava? Ana sabia que estava se comprometendo a ser mais do que uma simples espectadora em sua própria história. Ela queria ser um instrumento da graça divina. Contudo, essa determinação estava acompanhada de um frio na barriga. O que Deus realmente esperava dela? Aquela inquietação crescia dentro dela.
O eco das orações ainda ressoava em sua mente e, ao se afastar da capela, ela sentiu que a energia transformadora não havia escorrido completamente. Era como se cada passo que dava estivesse sendo guiado por uma força maior. Chegou ao caminho que levava à sua casa e, enquanto caminhava, resolveu caminhar até o lago próximo, um lugar que sempre a acalmara. Ao chegar lá, sentou-se em uma pedra plana, sentindo o frescor da brisa em seu rosto. A água refletia o céu azul e a tranquilidade ao redor a convidava a meditar. Ana fechou os olhos e se permitiu sentir a presença de Deus. Senhor, estou aqui. O que você deseja que eu faça? O silêncio ao seu redor era profundo, mas ela sabia que, no silêncio, Deus também falava. De repente, uma sensação de clareza invadiu sua mente. Lembrou-se de outros momentos na vida, de como Deus a conduziu, mesmo nos momentos mais difíceis. Anos atrás, quando sua mãe enfrentava uma grave doença, Ana teve de ser forte. A fé naquela época a ajudou a cuidar dela. Agora, parecia que essa lembrança não era à toa. Ser portadora da fé poderia ser também ajudar aqueles que se sentem perdidos, assim como um dia ela se sentiu. Com essa nova perspectiva, Ana levantou-se impulsionada. Um desejo ardente a impulsionava agora. Ela queria visitar os enfermos no hospital local. Lembrou-se de como havia prometido a si mesma que um dia usaria suas experiências de dor para confortar outros. Seria um caminho assustador, e a dúvida ainda rondava seu coração. Mas, assim como Dona Gertrudes disse, sua luta era interna. Vou contar a minha história, decidiu, um pouco assustada, mas determinada. Foi quando, naquele momento, no canto de sua visão, ela viu uma mulher idosa, sentada sozinha em um banco mais à frente, com olhos que transmitiam solidão. Era como se a mulher estivesse aguardando alguém para compartilhar sua dor. O desejo de ir até ela, de oferecer uma palavra de fé, cresceu. Ana sentia que podia fazer a diferença, mesmo que naquele pequeno ato. A coragem vem no caminho, lembrou-se. Enquanto se aproximava, a mulher ergueu os olhos e, para surpresa de Ana, viu lágrimas escorrendo por seu rosto. O olhar daquela mulher refletia a fragilidade de tantas vidas. "Oi, querida, você está bem?" Ana perguntou com a voz suave. O som da resposta suave e sincera da mulher deixou Ana ainda mais determinada. E assim, naquele inesperado encontro, uma nova jornada se desenrolava diante dela, cheia de perguntas e promessas. Uma palavra trocada, um sorriso compartilhado. Seria isso o que Deus esperava dela? O que mais poderia surgir dali? Os encontros nas próximas horas a levariam a compreensões que desafiariam sua própria definição de milagre. E enquanto a luz do sol começava a se pôr, deixando um rastro dourado no céu, Ana se questionou se o que estava prestes a descobrir poderia mudar não apenas sua vida, mas a de muitos ao seu redor. Ana se aproximou da mulher idosa, seu coração acelerando com a expectativa e a vontade de fazer a diferença. O olhar da desconhecida, marcado pelo tempo e pela dor, se iluminou por um breve momento. Era como se, ao vê-la, Ana estivesse vislumbrando um reflexo de muitas almas perdidas, à procura de esperança, de um toque de amor divino. "Meu nome é Ana", ela se apresentou, inflando sua voz com carinho e empatia. A mulher, surpresa com a atenção, enxugou as lágrimas e, de forma hesitante, respondeu: "Eu sou Dona Marta. Não estou bem, minha filha. Perdi meu filho recentemente. Não sei como seguir em frente." As palavras saíram de seus lábios como uma confessionário. Cada sílaba carregada de um peso que Ana podia sentir, quase como uma passagem de dor. Ana respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Dona Marta, eu não posso imaginar a sua dor, mas estou aqui. Eu gostaria de ouvir você se você quiser falar." A mulher olhou para Ana, um brilho de gratidão em seus olhos. As duas começaram a conversar,
e a cada palavra trocada, Ana sentia algo se quebrar dentro de si. Era como se o Espírito Santo estivesse ali, costurando o que estava rasgado, transformando a tristeza em um momento sagrado de partilha. Na verdade, todos nós passamos por momentos de difícil compreensão. Ana começou, sem saber que compartilhe uma fraqueza. Há algum tempo, eu também enfrentei uma grande perda. Foi difícil, mas aprendi que o amor nunca morre. Ele se transforma. Dona Marta ouviu atentamente, seu semblante suavizando à medida que Ana falava. Às vezes, a vida nos pede que sejamos corajosos, que sigamos em frente mesmo quando o coração pesa. É duro, eu sei, mas nós não estamos sozinhos. Um silêncio sagrado se instalou entre elas. As palavras de Ana, embora simples, pareciam ecoar como uma bênção. Ali, no coração daquelas duas almas, uma conexão se formava. As feridas começaram a cicatrizar. Ana percebeu que ser portadora da fé não significava ter todas as respostas, mas estar presente para outros nas horas mais escuras. Eu gostaria de oferecer a você algo que me ajuda sempre que me sinto perdida, Ana disse, segurando a mão de Dona Marta. Uma oração. Podemos orar juntas? A resposta da mulher foi um aceno de cabeça, e juntas elas fecharam os olhos. Ana começou a orar. Suas palavras fluíam com amor, implorando por conforto, paz e por um pouco de luz para essa mulher tão ferida. Quando a oração terminou, Dona Marta estava sorrindo, embora lágrimas ainda escorressem por seu rosto. Obrigada, querida. Eu precisava disso. Senti como se um peso estivesse sido retirado. Ana viu ali a transformação, algo que a fez sentir a presença de Deus de maneira intensa. Por um momento, ambas estavam cercadas por uma luz que parecia superar as dores da vida. Ana se despediu de Dona Marta com um abraço caloroso, a promessa de que estariam juntas novamente. Enquanto caminhava de volta, sua alma estava leve. Ela percebeu que aquele encontro, embora breve, a estava moldando. Eu creio que sou chamada a ser uma luz, pensou, e não apenas uma luz, mas um refletor do amor divino que pode transformar corações. Mas enquanto seus passos a levavam de volta para casa, uma nova inquietação surgiu. A sensação de que mais encontros aguardavam, pessoas que ainda precisavam de suas palavras e experiências, começou a pulsar dentro dela. Como posso encontrar aqueles que estão perdidos, Senhor? Onde você me quer agora? Diante da certeira pergunta, Ana olhou para o lago, e a imagem da água tranquila começou a se agitar lentamente, como se algo estivesse prestes a emergir. Bastava, agora, que ela estivesse disposta a seguir a nova direção que Deus apresentaria. O chamado à ação tornava-se cada vez mais urgente. Assim, seguindo pelo caminho iluminado pela luz do sol poente, ela se perguntava: qual será o próximo passo na minha jornada de fé? Alguma resposta estava prestes a se revelar. Ana caminhou em direção à sua casa, o coração pulsando em um compasso desconhecido. Uma onda de emoções invadia sua mente, misturando a serenidade do encontro com Dona Marta com a expectativa do que estava por vir. Ela sentia que o Senhor estava preparando algo poderoso e transformador para ela e para aqueles que encontraria. Enquanto os últimos raios de sol se despediam, luminescendo o céu com tons de laranja e rosa, Ana parou às margens do lago. A água, agora agitada, refletia não apenas o céu, mas a própria inquietação de sua alma. Deus, me guia, murmurou. Estou pronta para te ouvir. Mostra-me o caminho. Ali, com a brisa suave tocando seu rosto, ela fechou os olhos e respirou fundo. Em seu interior, uma voz suave e firme dizia: ame, escute e compartilhe. O que isso significava? Ana não tinha certeza, mas uma coisa era clara: algo grandioso estava prestes a se desenrolar.
Certamente não era por acaso que ela estava naquele lugar, naquele exato momento. Sentiu que deveria buscar as almas sedentas que também esperavam por um pouco de amor e esperança. Sugestões de caminhos a serem trilhados começaram a fluir em sua mente. A ideia de visitar um abrigo de idosos, uma instituição que cuidava de crianças em situação vulnerável, ou talvez um centro comunitário. Cada pensamento era como uma pétala de flor se abrindo para o sol. Ana decidiu que no dia seguinte começaria essa nova jornada. Compartilhar sua história, trazer um pouco de luz ao cotidiano pesado de outros. A ideia a animava, como se um novo propósito estivesse surgindo em sua vida. Quem quer que eu encontre, Senhor, que eu seja a luz que eles precisam, orou com firmeza. Ao se desprender do lago, seus pés pareciam mais leves. A ansiedade e a dúvida que antes a acompanhavam agora eram substituídas pela determinação. Ana chegou em casa sentindo-se renovada, mas com uma inquietação no peito. Que tipo de transformação o Senhor deseja realizar através de mim? Se perguntava, enquanto se preparava para dormir. Naquela noite, revelou-se um sonho vívido. Ela se viu em um lugar luminoso, rodeada por pessoas sorrindo, seus rostos iluminados por uma luz divina. Todos a olhavam com expectativa, como se estivessem à espera de suas palavras. Ana tentava falar, mas em vez de palavras, uma canção pura e suave brotava de seu interior. A melodia ecoava como se carregasse a essência do amor de Deus. Quando acordou, seu coração ainda pulsava a canção reveladora, e uma certeza tomou conta dela. A música era um convite, um chamado para mover-se pela fé. Que maneira peculiar e bela de Deus manifestar seu amor. Era um sinal de que a jornada estava apenas começando, e que as vozes que precisava encontrar não eram apenas almas perdidas, mas pessoas esperando pela esperança, pela luz que resplandece na escuridão. Determinada, Ana se levantou e foi até a janela onde o dia começava a clarear. A luz do sol tinha um significado especial naquele momento, a promessa de que um novo dia estava se desenrolando, uma nova oportunidade para ser testemunha do poder de transformação de Deus. E assim, com o coração transbordando esperança e alegria, ela murmurou: "O que o Senhor revelará hoje?" Um novo desafio estava prestes a surgir, e Ana estava pronta para encontrá-lo. Ana levantou-se cedo, ainda embriagada pela luz do novo dia, que insistia em entrar pela janela. O brilho iluminava seu quarto, assim como a promessa de Deus iluminava sua alma. Um sorriso se formou em seu rosto enquanto ela se vestia, sentindo que cada peça escolhida era uma armadura de fé, preparada para enfrentar o que viesse. Na cozinha, o aroma do café fresco a envolveu, mas o que realmente a nutria era a expectativa que pulsava em seu coração. "O que farei hoje, Senhor?" perguntou-se, e em resposta, como se uma onda de paz a abraçasse, uma certeza surgiu. Ela deveria começar pelo abrigo de idosos que tanto a tocava em seu coração. Ao chegar ao abrigo, Ana sentiu o ambiente carregado de histórias não contadas. O lugar tinha uma vida própria, repleta de risos, sorrisos apagados e algumas lágrimas de saudade. Porém, antes de entrar, respirou profundamente, buscando a força divina que sabia que estava com ela. Que eu seja instrumento de amor e esperança. Orou silenciosamente. Quando cruzou a porta, encontrou pessoas sentadas em suas cadeiras de rodas, outras observando do refeitório. O olhar de cada idoso estava repleto de sabedoria. Ela se aproximou de uma senhora que segurava uma boneca antiga em seu colo. "Bom dia! Como você está hoje?" perguntou Ana com o coração pulsando de compaixão. A senhora olhou para ela, seus olhos dançando com uma lembrança distante. "Ah, querida, o dia é só mais um, mas seu sorriso traz um pouco de sol." A frase a tocou como uma carícia de Deus.
Ana sentiu que não estava ali por acaso, mas para trazer luz às sombras que a vida daquela mulher carregava. Ana decidiu contar a história de como encontrou a sua própria luz através da fé e do amor. À medida que falava, as pessoas começaram a se reunir ao seu redor, como flores que se inclinavam para o sol. Cada palavra parecia acender uma chama de alegria em seus rostos. Ela compartilhava não apenas sua história, mas também aquela canção invisível que ecoava em seu coração. Os idosos escutavam em silêncio reverente. A cada risada, a cada lágrima que se forma nos olhos, Ana percebia que estava despertando sentimentos há tanto adormecidos. A alegria que sentia não era apenas dela. Era uma celebração coletiva, um retorno à vida, como uma flor que, mesmo em meio a pedras, encontrava um jeito de brotar. Depois do pequeno discurso, a senhora que a havia cumprimentado antes segurou a mão de Ana. Você trouxe luz, minha querida. O que você fez aqui hoje é muito mais do que palavras. Você deixou um pouco do céu entrar. Ana sentiu suas emoções transbordarem. Naquele momento, compreendeu que o Senhor tinha um plano que transcendia suas próprias limitações. Mas enquanto sorriam e as risadas ecoavam, uma sombra de preocupação passou pela mente de Ana. Novas vozes estavam surgindo em sua mente, dizendo: mas o que virá a seguir? Ela sabia que essa conexão tinha um significado profundo, que a jornada apenas começava. Havia mais pessoas à espera de seu testemunho, mas onde mais Deus a guiaria? Ao sair do abrigo, uma sensação de urgência a envolveu. O que seu coração ansiava era mais do que gratidão. Era um clamor por uma missão maior. Ana decidiu que, ao invés de retornar para casa, seguiria a intuição que a guiava. Olhar para a frente e se permitir ser levada pelas correntes do Espírito. O que mais Deus estava prestes a revelar. Seus passos eram firmes, seu coração audacioso. Uma nova história estava prestes a se desenrolar. E Ana mal podia esperar para descobrir qual seria o próximo desdobramento de sua jornada. A certeza de que os planos divinos sempre incluem surpresas a impulsionava a seguir em frente. Ana caminhava pelas ruas com um propósito em seu coração. O sol, já alto, parecia sussurrar promessas de um novo começo, e cada passo trazia uma leveza indescritível. O murmúrio da cidade ao seu redor se misturava com a sinfonia do Espírito que a guiava. Para onde estou indo, Senhor? Ela questionou, sentindo a brisa suave em seu rosto como um beijo divino. Logo seus olhos foram atraídos para um pequeno parque. As árvores dançavam suavemente e risadas de crianças brincando iluminavam o ambiente. Algo dentro dela a instigava a entrar naquele espaço. Ali poderia haver mais histórias à espera para serem compartilhadas, mais corações desejosos de ouvir uma palavra de encorajamento. Ao entrar no parque, Ana percebeu uma jovem sentada em um banco, com a cabeça baixa, desenhando figuras tristes no chão com um graveto. A moça parecia tão imersa em sua solidão que o mundo ao redor parecia invisível para ela. Ana, atraída por aquela dor silenciosa, aproximou-se devagar. Oi, bonito desenho, mas há algo que você gostaria de compartilhar? Perguntou com um sorriso gentil. A jovem levantou a cabeça, surpresa pela presença de Ana. Seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas. Não é nada, só pensamentos que não param de girar na minha mente, respondeu, a voz trêmula. Ana sentou-se ao lado dela, como uma irmã que se aproxima para dividir um fardo. Sei como é difícil. Às vezes, a vida pode nos deixar tão pesados, mas você sabia que compartilhar suas dores pode trazer alívio? Existe um Deus que se importa. As palavras de Ana fluíam com a sinceridade de quem já sentiu a mesma dor. Ele transforma fraquezas em força. Você não está sozinha. A jovem olhou para Ana, como se uma luz tivesse acendido dentro dela. Você realmente acredita que algo bom pode vir das minhas dores?
Eu não consigo ver saída. Sua voz, agora mais firme, revelava a luta interna que travava. Ana respirou fundo, buscando a sabedoria que sabia que viria do alto. Às vezes, precisamos apenas de um pequeno passo de fé. Lembre-se do que está escrito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele pode usar nossas lágrimas para regar as flores que ainda estão por vir em nossa vida. A jovem assentiu lentamente, como se aquelas palavras começassem a penetrar em seu coração. Ana continuou falando, testemunhando como a própria vida tinha mudado quando ela começou a confiar plenamente na direção do Senhor. Ao final, uma mudança perceptível aconteceu. Um leve sorriso se formou nos lábios da jovem e a tristeza em seus olhos começou a se dissipar. Ana sentiu a conexão entre elas se solidificar. Era como se uma corrente de esperança tivesse sido acionada. Elas se despediram, mas antes de ir, a jovem deu um abraço apertado em Ana, como se estivesse recebendo um presente. Obrigada. Você trouxe luz ao meu dia. Ana deixou o parque com a certeza de que seu caminho estava se revelando. Cada encontro era uma nova oportunidade de manifestar amor e compaixão. Já não se sentia perdida. Seu coração pulsava com a antecipação do que ainda estava por vir. Mas agora, outra questão começava a ecoar em sua mente. Quem mais poderia estar esperando sua ajuda ao longo do caminho? Quais outras vidas estão prontas para serem tocadas? Com essa nova curiosidade fervilhando, ela sabia que a jornada apenas começava. O chamado interior era forte, e Ana seguiu firme, em busca de mais almas sedentas de esperança. Enquanto Ana caminhava, suas reflexões se misturavam com a visão do céu azul, que parecia sorrir para ela como se o próprio Criador a encorajasse. O que mais o Senhor tinha reservado? Quais outras histórias estavam apenas esperando uma oportunidade para serem contadas? O ritmo do seu coração aumentou com a expectativa. Olhando ao seu redor, ela notou que cada rosto que cruzava seu caminho carregava uma história, uma carga invisível que poderia ser aliviada com um simples toque de amor. Após alguns minutos, Ana parou diante de uma pequena loja de artesanato. As cores vibrantes que saíam das janelas atraíam os olhares de todos. Uma ideia lhe ocorreu. Talvez as mãos criativas que trabalhavam naquela loja tivessem algo em comum com ela. Decidida, Ana entrou, seu coração pulsando de emoção. Ali dentro, o cheiro de tinta fresca e cola artesanal fazia seu espírito vibrar. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, estava organizando os materiais. Ana se apresentou e começou a conversar sobre a beleza de criar, como isso podia ser um reflexo da vida em si. Para sua surpresa, a mulher chamada Luciana revelou que nos últimos meses havia enfrentado a dor da perda de uma amiga muito querida, que sempre foi sua parceira de trabalhos manuais. É como se eu estivesse perdida, Ana, disse Luciana, enquanto um brilho de dor passava por seus olhos. Nem sei mais se consigo criar algo bonito. Tudo parece sem vida agora. Ana sentiu uma onda de compaixão. Novamente, ela se lembrou de como Deus tinha usado sua própria dor para trazer cura e transformação. Sabe, Luciana, eu aprendi que nas cinzas da dor, muitas vezes, Deus planta sementes de esperança. Às vezes, a beleza pode surgir de nossos momentos mais difíceis. Haverá um tempo para luto, mas também um tempo para florescer. As palavras de Ana ecoaram naquela loja, como se um novo tempo estivesse prestes a ser revelado. Luciana a olhou atentamente, como se estivesse escutando palavras de um antigo manuscrito sagrado. Você acha que isso pode acontecer comigo? Eu gostaria tanto de acreditar. Ana sorriu, sua expressão cheia de fé.
Sim, eu creio. Acredite que cada cor que você aplica em uma tela é um passo na sua jornada de cura. Deus está ao seu lado, transformando sua dor em arte. E quem sabe, você pode até inspirar outras pessoas a ver a beleza nas suas próprias lutas. Luciana pegou um pincel e, hesitante, começou a traçar formas no painel diante dela. A luz em seus olhos começava a brilhar novamente. E Ana sentiu o Espírito Santo movendo-se entre elas, criando um ambiente de renovação e esperança. Era como se o próprio céu estivesse pintando o cenário, algo novo e fresco estava surgindo. Quando terminaram de conversar, Ana havia se tornado não apenas uma visitante, mas uma amiga. Luciana prometeu que iria se dedicar a um novo projeto, um mural que falaria sobre a superação. O coração de Ana pulsava com alegria. Ela percebia que cada momento era uma oportunidade de manifestação do amor divino. Ao deixar a loja, a mente de Ana estava fervilhando de ideias. E se a transformação de Luciana pudesse inspirar ainda mais pessoas? Esse seria um novo ciclo de esperança. No entanto, uma nova inquietude começou a nascer dentro dela. E se houver alguém que precise ainda mais de mim? Com certeza há outras vozes clamando por ajuda, não é? Um novo capítulo estava prestes a se abrir em sua jornada. Agora, mais do que nunca, Ana estava decidida a explorar cada canto da cidade, disposta a se tornar um canal de cura e amor. Mas a verdade era que, em meio a essa busca, ela sentia dentro de si o chamado para um desafio maior. O que será que eles encontrariam no próximo passo dessa jornada? Ana despertou naquele novo dia, com a certeza de que um grande desdobramento estava por vir. O passar do tempo a tinha moldado, e sua jornada tornara-se uma gloriosa manifestação de fé e amor. A alegria vibrava em seu ser, e seu espírito ardente pulsava em unidade com o propósito divino. Com o coração acelerado, ela revisitou cada encontro que havia compartilhado. Sentindo o calor da presença de Deus, decidiu que hoje seria um dia de ação. Era hora de se dirigir ao centro comunitário da cidade, um local onde vidas se entrelaçavam, onde as dores e esperanças de muitos esperavam por uma resposta. Ao chegar, Ana percebeu que a atmosfera estava carregada de histórias não contadas e sorrisos escondidos. Olhando em volta, viu jovens brincando, idosos conversando e mães com crianças nos braços. Era um microcosmo da vida, e ela se sentiu compelida a ser luz naquele lugar. Com um sorriso radiante, dirigiu-se a um grupo de mulheres que conversavam animadamente. Oi, sou Ana. Estou aqui para compartilhar um pouco de amor e esperança. Posso me juntar a vocês? Perguntou, sentindo uma corrente de gratidão fluir de suas palavras. As mulheres a acolheram calorosamente, e em poucos minutos, Ana estava compartilhando sua história. Contou sobre sua luta, suas incertezas, e como havia encontrado força em momentos de fraqueza. Cada palavra era uma ponte que se formava entre elas, uma construção de luz e amor. Então uma jovem chamada Clara levantou a mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana, como você conseguiu? Eu me sinto tão perdida e sozinha. Sua voz tremia, e Ana sentiu em seu coração o peso daquela dor. Acreditar é o primeiro passo, querida. Quando nos entregamos ao amor de Deus, Ele transforma nossas fraquezas em força. Você não está sozinha, e juntos podemos encontrar a luz, respondeu Ana, acariciando a mão de Clara. Naquele momento, algo começou a mudar. As outras mulheres ao redor começaram a compartilhar suas próprias histórias, cada uma trazendo à tona suas lutas e a dor da solidão. Ana ficou maravilhada com a coragem delas. Juntas, elas formaram um círculo de fé e empatia, e a energia no ar irradiava esperança. Vamos orar, propôs Ana enquanto fechava os olhos.
As mulheres uniram suas mãos e, naquele instante mágico, o sussurro da fé se transformou em um grito alto e glorioso. O poder de Deus se manifestou de tal forma que a sala parecia vibrar, como se uma onda de amor divino estivesse sendo derramada sobre cada coração presente. Ao abrir os olhos, Ana percebeu que Clara estava sorrindo. Amo você, Ana. Você me mostrou que posso acreditar e que a luz vai voltar para a minha vida. Ela desabafou, e a verdade do que disse fez o coração de Ana transbordar de alegria. Enquanto as orações continuavam e os testemunhos se multiplicavam, Ana olhou para cada rosto ao redor. Viu dor, mas também viu potencial. Era uma conexão profunda, como se elas fossem filhas da mesma luz, cada uma expressando uma parte do grande amor de Deus. Após algum tempo, o grupo começou a se dispersar, mas não sem antes fazer uma promessa a si mesmos, se apoiar umas às outras. Isso é só o começo. Vamos continuar nos reunindo e compartilhando nossas vitórias. Vamos nos apoiar, sugeriu Ana, e a proposta foi recebida com entusiasmo. Caminhando para casa, Ana sentiu seu coração vibrar com gratidão. A certeza de que havia cumprido uma parte do plano divino a enchia de alegria. A vida havia mudado não só para ela, mas para aquelas mulheres que encontraram nelas mesmas a força que pensaram ter perdido. E assim, a jornada de Ana ganhava força. Cada dia era uma nova oportunidade de encontrar pessoas que também precisavam de um raio de luz. No caminho para casa, o sol se punha, pintando o céu com cores vibrantes, e Ana sabia que sua missão estava apenas começando. A expectativa pulsante em seu peito a lembrava de que o Senhor tinha mais a revelar, mais vidas a tocar, mais corações a curar. Ana prometeu a si mesma: eu serei um canal de Deus. Onde houver dor, estarei lá. Onde houver solidão, serei luz. O horizonte diante dela estava repleto de promessas e possibilidades. E antes que o dia terminasse, ela fez uma oração silenciosa. Senhor, prepara o meu coração. Mostre-me quem precisa de mim amanhã. Com essa certeza, ela soube que não havia mais espaço para dúvidas. Sua fé agora iluminava cada caminho e o amor de Deus a guiaria para sempre. Você precisa se inscrever agora. Vamos juntos compartilhar mais histórias como essa, repletas de fé e esperança. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam dessa manifestação divina. Esta é a hora de mostrar seu apoio e viver a fé em ação.